misto, prédio amarelo, presencial. O 111 da lista de movimento circular, Júlio? É desse que você está falando? Movimento circular? Tá lindo, né, Lê? O prédio amarelo tá lindo, Lê. Concordo com você. Muito lindo. Eu também amei aquele lugar quando eu fui na decoração. Não, não vamos pular para 2024, não, tá, José? Não, senhora, tá? Vai fazer 2022, 2023, bonitinho, nada de pular. Júlio, se for o 111 da lista de movimento circular, você me lembra de fazer ele com você depois? Tá? É, a Luara quer dançar forró. Ai, essa minha lousa que não abre, gente. Fico gravando aula aí um tempão sem a lousa abrir. Que chato isso. Por que nós só temos 25 alunos, 25 pessoas presentes aqui, tirando eu 2 vezes, 23 presentes na aula, hein? Onde está o restante do primeiro eletro? Tá faltando gente pra caramba na minha aula síncrona aqui, hein? O pessoal desistiu? Entrei em movimento circular, o pessoal desistiu? Cansaram de mim já? Olha que não são nem as primeiras aulas do dia. Eu preciso apagar isso aqui de movimento circular. Emendaram com o feriado já do dia 15, né? Já emendaram tudo, né, José? Que coisa. Vejam só. Então, vamos lá. Nós estávamos em bloquinhos na aula passada. Eu vou para a tela cheia, depois eu volto aqui a olhar o chat de vocês. Então, eu vou colocar já a situação com 2 bloquinhos, que foi o que vocês me disseram, que eu já comecei. Então, eu não lembro se eu pus valores numéricos ou não. Então, vou começar como se fosse do zero. Se a minha luzinha permitir que eu escreva nela, né? É claro que eu começo. Agora foi. Aí. Então, por enquanto, nossa superfície é perfeitamente lisa. Nessa superfície, eu tinha colocado, a princípio, um bloquinho só. E quando eu coloco um bloquinho só em cima da superfície, se esse bloquinho tem massa, a gente já sabe que tem 2 forças atuando nesse bloquinho. Uma delas é a força gravitacional, que é o peso, na vertical para baixo, sempre. Reação do peso lá no centro da Terra. Ação e reação nunca se anulam, porque estão em corpos diferentes. Tá? O que mais eu sei? Se ele está sobre a mesa, existe sobre ele também uma força de contato, e essa força de contato nós chamamos ela de força normal. A reação da força normal está na mesa, né? E a mesa recebe essa força na mesma direção e em sentido oposto. Normalmente, a mesa e o planeta Terra não estão entrando, por enquanto, nas nossas situações, então nós não vamos precisar da reação. Aí, o que eu fiz com vocês na aula passada? Eu coloquei, acho que mais um bloquinho aqui ao lado. E quando eu coloco mais um bloquinho aqui ao lado, eu vou dar nome, então, a esses bloquinhos. O da esquerda eu vou chamar de A, o da direita eu vou chamar de B, portanto, eu passei a ter um peso aqui que eu vou chamar de PA, uma força normal aqui em cima que eu vou chamar de força normal A. O bloco B, como ele tem massa, ele também tem peso, na vertical para baixo. A reação do peso do B está lá no centro da Terra. O B está sobre a mesa, então sobre o B também tem força normal, tá? E na vertical para cima. Lembrando que força normal não é reação do peso, tá? Como esses bloquinhos não estão se movimentando na vertical, tá? Quando eu falo na vertical, eu penso no eixo X, então na vertical não tem movimento, portanto, eu diria que a força resultante no eixo Y da vertical é o Y. Na vertical não tem movimento, então a força resultante é zero. Portanto, o peso do A é igual à força normal do bloquinho A e o peso do B é igual à força normal no bloquinho B. Mas a gente sabe que nem sempre a força normal é igual à força peso. E a gente já viu algumas situações que foi bloquinho dentro do elevador, por exemplo. E também quando a força aplicada em um bloquinho só não estava na horizontal.
Eu acho que eu fiz também exemplos disso com vocês. Se eu não fiz, depois eu faço, tá? Por enquanto, o meu conjunto está parado. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma força empurrando o bloquinho A. Reação dessa força está na minha mão. Mas a minha mão não faz parte do problema. Então, quando eu empurro o bloquinho A com uma força F, o que vai acontecer? Ao empurrar o bloquinho A empurra o bloquinho B. Então, eu vou ter aqui uma força do A empurrando o B. F, A, B. Vejam, está no bloquinho B. O A é quem está aplicando a força, o B é quem está recebendo a força. Então, quando eu escrevo F, A, B, o A é quem aplica a força e o B é quem recebe essa força. Tá? A toda ação existe uma reação. Se o A empurra o B empurra o A. Então, no bloquinho A, eu tenho uma força de contato do B empurrando o A. Fica mais difícil para o A se movimentar com o B estando na frente dele. O B tenta impedir o movimento do A, tá bom? O B tenta fazer com que o A não saia do lugar. Então, para o A sair do lugar, eu tenho que aplicar uma força aí bem grande. Sempre que eu for resolver sistema de bloquinhos, eu tenho que lembrar que a toda ação existe reação. Então, se eu tenho um FAB, eu tenho um FBA. E eles têm mesmo módulo. Eles não se anulam. Por que eles não se anulam? Porque eles estão em corpos separados. Então, primeira coisa que eu faço aqui, Glaucia, é desenhar o sentido do movimento. Se eu empurrei o A para a direita, o meu conjunto está indo para a direita. É o conjunto todo que vai para a direita. Então, esse aqui é o sentido do movimento. É para onde eles estão indo, é o sentido da velocidade. Para cá é onde está a minha força resultante. É para cá que está a minha aceleração. Tá bom? Nesse caso, tá? Depois que eu desenhei todas as forças, desenhei o sentido do movimento, então eu sigo alguns passos para resolver esses exercícios, né? Identifico o movimento, o sentido do movimento, então desenho o sentido do movimento, desenho todas as forças, quando eu digo todas as forças, são todas mesmo, a normal, o peso, FAB, FBA, então desenho todas as forças. Aí eu vou escrever a terceira lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Vou escrever a segunda lei de Newton, tá? A terceira eu já usei, ação e reação. Vou escrever a segunda lei. Qual que é a segunda lei? Força resultante igual a massa vezes aceleração. E quantas vezes eu vou escrever essa lei? Eu vou escrever essa lei quantos bloquinhos estiverem no meu problema. Se tiver 2 bloquinhos, eu vou escrever 2 vezes. Se tiver 3 bloquinhos, eu vou escrever 3 vezes. Se tiver 20 bloquinhos, eu vou escrever 20 vezes, tá? Sempre que eu escrever a segunda lei, eu vou acabar caindo em um sistema matemático, e aí eu vou resolver esse sistema matemático, tá? Eu sempre resolvo o sistema matemático somando, ok? Vou pôr valores para vocês na situação daqui a pouquinho. Então, vou escrever a lei de Newton para o bloquinho A, vou escrever a lei de Newton para o bloquinho B. Olhando para o bloquinho A, faz de conta que isso aqui é o bloquinho A. No bloquinho A tem 4 forças. Eu tenho peso na vertical para baixo, eu tenho a normal na vertical para cima, mas como eles não têm movimento nessa direção, essas 2 forças se anulam. Porém, no bloquinho A, eu ainda tenho 2 forças importantíssimas atuando. Quais são as 2 forças que estão atuando? Eu tenho a força F, empurrando o A para a direita, e eu tenho a reação do B sobre o A. Então, eu tenho o F e eu tenho o F de BA. Vejam, são vetores de mesma direção e sentidos
opostos. O F aponta para a direita, o FBA aponta para a esquerda. Vejam que eu não desenhei os dois do mesmo tamanho. E tem um motivo para eu não desenhar os dois do mesmo tamanho. Se eu desenhar os dois do mesmo tamanho, isso significa que eles se anulam. E eles não vão se anular, porque eu vou ter um movimento. Quem que eu desenhei maior? O F. Por que o F eu desenhei maior? Porque o F aponta para a direita e o meu movimento está aqui em cima, em azul, é para a direita. FBA eu desenhei menorzinho, porque o FBA ele é uma oposição ao movimento. Ele está no sentido oposto, então ele é pequenininho. O FBA é negativo e o F é positivo. Então, quando eu for escrever a segunda lei de Newton, qual que é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Olhei só para o A. Quem é a força resultante no A? É o F, primeiro, porque ele é maior, menos F de BA. Por que menos? Porque está no sentido oposto do movimento. É a força que o B aplica no A. Isso é igual à massa do bloquinho A, porque eu estou olhando só para o bloquinho A, vezes a aceleração. Escrevi a força resultante para o bloquinho A. Eu copiei aqui, ó, M, copiei A. E troquei o FR por uma operação vetorial. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o bloquinho B. Quando eu olho para o bloquinho B, no bloquinho B tem 3 forças atuando. Quais seriam essas 3 forças? Peso do B na vertical para baixo e a força normal no B na vertical para cima. E eu desenho as duas do mesmo tamanho, porque ele não se movimenta na vertical. Tá aqui, ó. Na vertical, a força resultante é 0. Então, se ele não se movimenta na vertical, essas duas forças eu desenho, mas elas não entram na minha expressão, tá? Fora essas duas forças, eu tenho uma terceira força sobre o bloquinho B. Quem é a terceira força que está no bloquinho B? É a força do A empurrando o B. Portanto, quem vai ser a força resultante no bloquinho B para mim? Só tem uma força atuando nele, que é o F de AB. Então, a força resultante do B vai ser FAB positiva, porque ela está no sentido do movimento. Isso é igual a massa do B vezes a aceleração. Tá, cadê o sisteminha matemático? O sisteminha matemático está aqui, ó, entre o A e o B. Eu escrevi a expressão para o A, eu escrevi a expressão para o B, e eu caí no sisteminha matemático, onde F menos FBA é igual a MA vezes A, e FAB é igual a MB vezes A. Eu, Gláucia, vou resolver esse sisteminha matemático somando. Eu sempre resolvo somando, vocês vão ver. É um hábito meu, resolver sisteminha matemático somando. Quando eu for somar, eu estou juntando tudo que está antes da igualdade. Estou somando. Isso é, eu estou somando um F com menos F de BA com um F de AB. Eu estou somando isso daqui, ó. Esses termos todos. Somando isso aqui com mais isso aqui. Tá? Do lado direito ficou para mim MA vezes A mais MB vezes A. Como a gente viu, FAB e FBA em módulos são iguais. O que significa em módulos ser iguais? Numericamente, eles têm os mesmos valores. Se eles numericamente são iguais, eu vou ter aqui um número positivo e um número negativo que são exatamente os mesmos. Só que um com sinalzinho de mais, outro com sinalzinho de menos. O que acontece se eu tenho mais 5 com menos 5, mais 8 com menos 8? Esses valores se anulam, se cancelam. Sobrou para mim F do lado direito, do lado esquerdo, perdão. Do lado direito, eu tenho MA vezes A mais MB vezes A. Como a aceleração é a mesma, eu vou pôr a aceleração em evidência. Tá? O que significa colocar a aceleração em evidência? Eu vou abrir um parênteses para colocar a aceleração aqui fora.
Se eu coloquei a aceleração que estava nessa posição aqui fora, o que eu vou pôr dentro do parênteses? MA mais MB. Tanto que, se eu fizer a distributiva, eu fico com MA vezes A mais MB vezes A. Se quiser, pode escrever assim, ó. F é igual à soma das massas vezes a aceleração. Lembrando que esse F não é o F resultante, né? O F aqui que está aqui fora do meu sistema, porque cada corpinho tem uma força resultante aí diferente, tá bom? Então, esse F é a soma das massas vezes a aceleração. Na aula passada, eu cheguei a pôr números para vocês? Ok, Pedro Lucas, vai lá. Que valores que eu pus, José Fernando, por favor? Era o mesmo sisteminha, só diz para mim que valores que eu pus. Só para eu lembrar. F70, MA4, MB6. Já. Então, eu vou colocar aqui. F70. Cheguei a fazer a conta? F70, MA4, MB6. Provavelmente eu perguntei a aceleração e eu perguntei a força de A em B. Normalmente é essa pergunta que eu faço. Fiz essas perguntas mesmo? Já. Então, vamos continuar. Agora eu só substituo, né? Eu sei o F, eu sei a massa do A, eu sei a massa do B. Então, no lugar do F, eu vou pôr o valor que o Luiz acabou de me dizer, ó. O F é 70. Soma das massas, posso somar aqui, ó. 4 mais 6 dá 10. Aí eu descubro a aceleração. A aceleração dá 7 metros por segundo ao quadrado. Tá, mas eu não quero saber só a aceleração. Eu quero saber a aceleração e eu quero saber também a força que o A faz sobre o B. Para saber a força que o A faz sobre o B, eu posso usar qualquer uma das expressões. Eu posso usar a expressão do A. Qual é a expressão do A? F, aqui em cima, ó. A. F é menos F de BA igual a MA vezes A. Eu posso usar essa expressão. Eu tenho F, é 70. Ah, mas você vai achar F de BA e não F de AB. Mas F de BA e F de AB, numericamente, são iguais, tá? A massa do A é 4, a aceleração é 7. Então, eu posso usar a expressão do A. Se eu quiser, e eu acho mais fácil até, eu posso também usar a expressão do B. Qual é a expressão do B? F de AB é igual à massa do B vezes a aceleração. Eu sei a massa do B é 6, a aceleração é 7. O resultado vai ser o mesmo, tá? Não posso ter resultados diferentes. FAB e FBA é um par de ação e reação, tá certo? E não posso esquecer de, ao colocar a resposta numérica, eu tenho que colocar a unidade de medida. E a unidade de medida vai ser newtons. Tá? Nossa, eu não posso escrever direto F igual a soma das massas vezes a aceleração? Pode, pode, sem sombra de dúvida. Se quiser escrever F igual a soma das massas vezes a aceleração e pular essa etapa aqui, você pode, mas você vai quebrar a cara nos meus exercícios. Porque eu nunca vou ficar pedindo para você aceleração. Eu sempre vou ficar pedindo a força de AB, a tração, a força de atrito. Eu sempre estou perguntando alguma coisa que está ali no meio. E para descobrir alguma das coisas que está ali no meio, você obrigatoriamente vai ter que ter escrito as equações. Porque você vai ter que voltar nelas. Esse F igual a soma das massas vezes a aceleração, ele só serve para eu descobrir a aceleração. Ele não serve para eu descobrir a força entre A e B. Ok? Copiem rapidamente, tira print dessa tela, eu vou pôr uma nova situação para vocês, mesmo esquema, só que agora ao invés de 2 bloquinhos, eu vou pôr 3 bloquinhos. Bom?
Eu vou aumentando, depois eu vou colocar uma corda, eu vou criando situações, tá? Então, copiou, tirou print, tô subindo aqui a minha tela. Eu vou seguir sempre esse esquema que está aqui do lado direito, ó. Desenho o sentido do movimento, desenho todas as forças, escrevo segundo a lei de Newton, resolvo o sisteminha matemático. É sempre essa sequência de passos que eu vou estar seguindo, ok? Vou pôr 3 bloquinhos aqui de novo, sobre uma superfície. Bloquinho A, bloquinho B, bloquinho C. Vou empurrar o bloquinho C. Eu vou empurrar o bloquinho C e vou dar essas informações aqui para você, ó. Dados. O que eu estou dando para vocês? O valor do F. Então, eu vou dizer para vocês, olha, o F, ele vale 100 newtons. A massa do A, vou dizer para vocês assim, olha, é 13 quilogramas. A massa do B é 1. E a massa do C é 6. Minha pergunta: quanto vale a força que o C faz para empurrar o B? E quanto vale a força que o B faz para empurrar o A? Essas são as minhas perguntas. Tem 3 bloquinhos em cima de uma mesa. Eu sei as massas. Eu empurro o bloquinho C. E eu quero saber com que força o C empurra o B, com que força o B empurra o A. Não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem nada disso. Okay? A situação mais simples possível. Primeiro era um bloquinho, depois foram 2 bloquinhos, agora eu estou com 3 bloquinhos. E aí eu vou mudando as situações, ok? Primeiro que eu vou fazer é desenhar o sentido do movimento. Para onde é o movimento? É da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, eu vou olhar. O F está empurrando o C empurra o B empurra o A. Então, olha o sentido do movimento. É da direita para a esquerda. Sempre que eu defino o sentido do movimento, eu estou definindo qual força é a maior, ok? A aceleração do conjunto é para a esquerda. Forças. Vamos desenhar todas as forças. Começando pelo peso. O A tem peso na vertical para baixo. O B tem peso na vertical para baixo. O C tem peso na vertical para baixo. Reação dessas forças peso está no centro da Terra. A Terra não está entrando no problema, então não estou desenhando as reações, tá? Então, reação do peso não vai aparecer, porque o corpo no qual está a reação não faz parte da situação, a Terra. Tem força normal? Tem, nos 3. Então, tem normal, vou manter a mesma cor aqui da caneta, tá? Força normal para cima, no A. Força normal para cima, no B. Força normal para cima, no C. Tem 3 forças normais, no A, no B e no C. Reação dessas forças normais na mesa, mas a mesa não está entrando na situação, ok? Então, essas forças vão influenciar no movimento? Por enquanto, não. Porque o movimento não é na vertical, o movimento é na horizontal. A força resultante na vertical aí vale 0. Ah, se elas não influenciam, precisa desenhar? Sim, senhor, sim, senhora. Tem que desenhar. Sempre vocês vão desenhar todas as forças. Todas. Peso, normal, força de contato. Tem forças aqui no meio? Sim. Quais são as forças que eu tenho no meio? Tem uma força, eu vou pôr aqui em verde, do C empurrando o B. Ó, ela tá no B. Ela não começou lá no C. Eu não pus um vetor aqui, ó, entre o C e o B. Olha os desenhos de vocês aí, vê se vocês vão desenhar errado, ó. Meu vetor não começou no C e terminou no B. Ok? Meu vetor começa e termina no B. Ah, começou aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Terminou aqui, ó, no B. Como que eu vou chamar essa força? Essa força é a força que o C faz para empurrar o B.
Isso é uma ação. Essa força existe no B. A toda ação existe uma reação. Onde está a reação? Se o C empurra o B empurra o C. Então, a força está lá no C, ó. O B está empurrando o C. Ela começa e termina no C. Ela não começou aqui no meio do B e foi lá para o meio do C. Não foi isso aí que eu fiz, não. Ok? Ela começou no C, terminou no C. Essa força é a reação. É a força do B tentando segurar o C para o C não sair do lugar. O que eu sei de FBC e FCB, eu sei que FCB e FBC em módulos são iguais. Se tem as mesmas letrinhas embaixo, é porque tem o mesmo valor numérico. Tá. Agora, o que eu tenho? O F aqui de fora não está empurrando o B, hein, gente? O F só está empurrando o C. Vamos lá. Agora, o C empurrou o B. O que o B vai fazer? O B vai empurrar o A. Vou desenhar aqui, ó. Começando no A, indo para a esquerda, uma força em azul do B empurrando o A. F de B em A. O B empurra o A. Ação. Não desenhei isso aqui, pelo amor de Deus. Não põe lá no meio do B e no meio do A. Senão vocês vão se atrapalhar, tá? Essa força está inteirinha no A. Começa no A, termina no A. Então, é o B que está empurrando o A. Isso é uma ação. A toda ação existe uma reação. Se o B empurra o A empurra o B. Então, olha, tem uma força aqui, ó, do A empurrando o B. E essa força AB e BA, em módulo, são iguais. Mas elas não são iguais ao BC e CB, não, tá? Elas são iguais entre si. As forças são aos pares. A cada duas é o igual. Tem o mesmo denominador aqui embaixo? Então, elas são numericamente iguais, quando elas têm o mesmo denominador embaixo. Desenhei todas as forças? Sim, desenhei todas as forças. Qual é o meu próximo passo? Escrever a segunda lei de Newton. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a lousa aqui, ó. Tá? Para vocês enxergarem o que eu vou fazer. Eu vou desenhar os bloquinhos separados, um a um, para ficar mais fácil a visualização para vocês. Então, eu vou começar desenhando o bloquinho A. Então, ó, desenho do bloquinho A. Vou desenhar do bloquinho A todinho em verde. Tem 3 forças no bloquinho A. Que forças que eu tenho no bloquinho A? O peso do A para baixo, a força normal no A para cima, as duas do mesmo tamanho, as duas se anulam, porque ele não se movimenta na vertical, mas o A tem mais uma força sobre ele. Que força que o A tem sobre ele? Ó, tem uma força aqui do B empurrando ele, ó. F de BA. Tá? Nossa, mas agora você pôs fora do bloquinho A. Sim, eu só estou desenhando o A, não estou desenhando mais nada. Então, eu posso pôr essa força do lado de fora. Ok? É só uma maneira de não ficar poluindo a minha imagem lá em cima o tempo todo. Ah, se eu for desenhar todas as forças no B, quais seriam todas as forças no bloquinho B? Vou pôr o bloquinho B aqui em vermelho. Ó. Foi a tinta vermelha? Foi. Tá aqui o bloquinho B em vermelho. Quantas forças tem no bloquinho B? Tem 4, gente. 4 forças só no bloquinho B. Quais seriam as 4 forças? O peso dele para baixo, a força normal para cima, esquece as outras, os outros corpos. Ah, o peso e a normal se anulam. Sim, o peso e a normal se anulam. Só que eu ainda tenho FAB e FCB nele. Uma está em azul e a outra está em verde. Uma é maior do que a outra. Embora na minha figura aí em cima elas estejam do mesmo tamanho, tem uma que é maior. Como é que eu faço para saber qual é maior, se é o FCB ou se é o FAB?
Para saber qual é a maior, eu vou olhar o sentido do movimento. O sentido do movimento é que me diz quem é a maior. Ah, mas o movimento está para a esquerda. Se o movimento está para a esquerda, isso significa que a força que está desenhada para a esquerda é a maior. E para a esquerda está desenhado o FCB. Então, vou desenhar ali grande. F de C em B. E para a direita, quem é que estava? Ah, para a direita estava o F do A sobre o B. Tá aqui, ó. Desenho ele pequenininho, ó. F, A, B. Agora eu vou desenhar no bloquinho C. Vou subir um pouquinho mais a minha tela. Lembra, o movimento é para a esquerda, hein, gente? Bloquinho C. Vou pôr o bloquinho C em preto aqui, ó. No bloquinho C, é um bloquinho, não é uma bolinha. No bloquinho C tem 4 forças. Tem o F, que é grandão, ele é responsável pelo movimento, então ele é o maiorzão aqui, ó. Ele só tá no C, ele não tá no A, ele não tá no B. Ele só tá encostando no C. Além disso, tem o peso do C na vertical para baixo. Tem a normal no C para cima. Então, ó, tem o peso para baixo. Ah, mas não vão entrar no problema. Sim, não vão entrar no problema, mas eu vou desenhar. Tem a normal para cima, que é peso do C. Mas tem mais uma força ainda no C, que é a reação do B, que está lá em verde, ó. Tem mais uma forcinha aqui. A força do B sobre o C. Lembrando que essas duas aqui eu cancelei. Agora que eu desenhei todas as forças, já sei todas elas, inclusive as que interferem no meu problema, qual que é o meu próximo passo? Escrever a segunda lei de Newton. Quantas vezes agora eu vou escrever que FR é M vezes A? Eu vou escrever 3 vezes. Eu vou escrever para o A, eu vou escrever para o B, e eu vou escrever para o C. Eu vou escrever 3 vezes isso daí. Para o A, quem é a força resultante? Quando eu olho para o bloquinho A, no bloquinho A, só tem uma força atuando, porque é normal e o peso anulou. Sobrou para mim só F de BA. Então, a força resultante no A é F de B em A. É ele que está empurrando o A. Isso é igual a massa de quem? A massa do A, vezes a aceleração. Por que eu não falo a aceleração do A? Porque o conjunto se move junto. Então, eles têm a mesma aceleração, os 3. Eles não estão acelerando de maneiras diferentes. Tá? Agora, eu vou olhar a força resultante no B. Então, aqui, o bloquinho B. No B, só tem 2 forças importantes para mim, que é o F de CB e o F de AB. Só essas 2. As outras se anularam. Então, como é que fica antes do meu sinal de igual? Tem 2 forças. A maior eu escrevo primeiro. É o F de CB. Escrevo primeiro. F de CB. Ele é positivo. Ele está no sentido do movimento. FAB está do contrário. Se FAB está do contrário, então menos, ó, o sinalzinho de menos, F de AB. Essa é a força resultante. Isso aqui é o meu FR. E FR é igual a M vezes A. Só que agora eu estou olhando a massa de quem? Eu estou olhando a massa do B. E a aceleração é a aceleração do conjunto. Eu não gosto de ficar escrevendo a equação aqui no meio, tá? Só escrevi agora para mostrar para vocês que eu estou usando a mesma expressão que eu usei lá em cima, para o A, tá? Então, vou apagar para não ficar confuso. Agora, eu vou olhar para o C. Quantas forças tem no bloquinho C? Posso até esquecer já o meu desenho lá de cima. Quantas forças eu tenho no C? Que me interessam de fato, só 2, tá? Quais que me interessam de fato que estão no C? É o F, que é grandão, e o F de BC, que está pequenininho. Em sentidos opostos, então, é subtração de vetores. Quem eu escrevo primeiro? F. Quem eu escrevo depois?
F de BC. Alguém me chamou. Peraí que eu já olho. Isso é igual a massa do C vezes a aceleração. Vou diminuir aqui um pouquinho, só para ver se alguém levantou a mãozinha, alguém quer falar comigo. Olha, A em B tem uma força de A em B, sim, Júlio. Tá? Mas essa força de A em B, ela só está no A. A empurra o B, isso é ação. Depois eu tenho B empurrando o A, que é a reação. Então, se você olhar para os bloquinhos, né? Estava assim lá em cima, né? Tá aqui o B, tá aqui o A. O B empurra o A. Ó, começa no B, vai para o A. Tá? A não ser que eu tenha trocado alguma coisa aí de letrinha. A e B tem. Ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, você diria, tem, né? Mas elas não se anulam porque elas estão em corpos separados. Eu não posso cancelar, pessoal, deixa eu voltar aqui. Não sei se eu entendi sua pergunta, Júlio, mas eu não posso cancelar aqui em cima, ó. Professora? FAB, só um minutinho. Eu não posso cancelar aqui FAB e FBA, tá? Eu não posso sair cancelando aqui em cima. Por qual motivo? Porque um par é ação e reação, mas elas estão em corpos diferentes. Então, eu tenho uma força do B sobre o A, que escrevi FBA, e tem uma força no B, que é o FAB. Não tem aqui, ó. Aqui no meio, não. Eu já escrevi. Eu escrevi um par no A, ou escrevi uma no A e a outra no B. Ali no meio, não tem mais nenhuma. Pode falar. Tipo, eu tava perguntando da outra situação, se tivesse uma força empurrando o A para a direita e outra força empurrando o B para a esquerda. Aí, tipo, como que ia ficar, entendeu? Eu vou pegar, tem um probleminha assim na lista. Ah, tá, beleza. Tá? Eu vou pegar, tem um de fixação ali na lista. Aí eu vou pegar para você. Primeiro, deixa eu terminar essa situação, tudo indo para um lado só, que aí eu vou variando, não se preocupa, não. Eu vou chegar nisso. Tá? Depois que eu escrevi as 3 leis de Newton, vocês viram? Eu escrevi as 3 leis, não, eu escrevi a segunda lei de Newton 3 vezes. Foi isso que eu fiz. Escrevi a segunda lei de Newton 3 vezes. O meu próximo passo é resolver o sisteminha matemático. Eu, Gláucia, não gosto de resolver por substituição, eu gosto de resolver por soma, tá? Quando eu for resolver por soma, isso significa que eu estou juntando tudo que está antes do sinal do igual. Estou juntando tudo isso aqui, ó. Estou circulando em amarelo, ó. Estou juntando tudo isso. Quando eu for juntar tudo isso no sistema matemático, que eu já estou no sistema matemático, quando eu for juntar, agora eu posso cancelar FBA e FAB, ó. Agora eu posso cancelar. Eu estou somando tudo, tá? Um é positivo, o outro é negativo. O que mais eu posso somar e sumir com ele? FCB, que é positivo, e FBC, que é negativo. Também sumiu. Tem que sumir. Se não sumir, alguma coisa errada vocês fizeram. Tá? Tem que sumir. Sobrou o que para mim antes da igualdade? Sobrou meu F, ó. E depois da igualdade? Depois da igualdade sobrou um monte de coisa. MA vezes A, mais MB vezes A, mais MC vezes A. Mas dá para resumir isso aí, não dá? Tem uma maneira de resumir isso. De que maneira eu resumo isso? Colocando o A em evidência. Se eu colocar o A em evidência, vai abrir um parênteses, vai ficar MA mais MB mais MC, que é o mesmo que somatória das massas. Mas tem um motivo para eu não ter feito isso. Porque quando eu faço isso, eu só acho a aceleração. Tá? E é o que eu vou descobrir. Quanto vale a aceleração? Mas a aceleração não é a pergunta. Só que sem a aceleração eu também não resolvo. Quanto vale o F? Vai lá no enunciado. Ó. O F é 100. Então, onde tem o F, eu vou por 100. Soma das massas, vamos somar. Quem que eu vou somar? 13 com 1, 14, com 6, 20. A soma das massas deu 20. Vezes A. Corto, corto. A aceleração, portanto, vai dar 5.
5 metros por segundo ao quadrado. Agora, com essa aceleração, eu consigo responder as perguntas. Que perguntas que eu quero responder? Eu quero responder quanto vale FCB e quero responder quanto vale FBA. Aí eu vou olhar aonde tem FCB e aonde tem FBA. Aparece FBA na primeira equação aqui, ó, na equação do A. Então, vou pegar a equação do A. Poderia pegar outra? Poderia pegar do B, que aparece FAB? Não vai dar. Não vai dar porque não tem um FCB. Então, não poderia pegar do B. Me falta uma informação. Dá para pegar do C para calcular FBA? Não, nem aparece FBA na expressão do C. Então, eu sou obrigada a pegar do A, tá? A do A é FBA, estou copiando de novo, ó. É MA vezes A. Simplesmente copiei essa primeira expressão. Eu não sei FBA, mas eu sei a massa do A. A massa do A está aqui, ó. Ela vale 13. E eu calculei a aceleração. A aceleração é 5. Então, a força de B em A vai ser 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. 65 newtons. Agora, eu vou descobrir o F de CB. Como é que eu descubro o F de CB? Pode ser na segunda? Claro. Eu tenho o F de BA. Se eu tenho o F de BA, eu tenho o F de AB. Então, eu posso usar essa segunda, porque eu sei esse valor aqui, ó, é 65. Eu sei a massa do B, que é 1, e eu sei a aceleração, que é 5. Posso usar essa expressão para descobrir F de CB. Ou posso usar a última, tá? Eu vou usar a última, que seria a terceira. Ok? F menos F de BC igual a MC vezes A. Eu tenho F lá do enunciado, é 100. F de BC é a minha pergunta, o F de CB, tanto faz. Isso é a massa do C, que eu tenho lá no enunciado, é 6, vezes a aceleração, que é 5. 6 vezes 5 dá 30. Esse 30 é positivo, passa para o outro lado negativo, eu fico com FBC igual a 70 newtons. Então, eu empurro o C com 100 newtons, estou empurrando o C com 100 newtons, o C empurra o B com 70 newtons, e o B empurra o A com 65 newtons. Belezura? Vejam, sempre sigo os mesmos passos, tá? Eu olho para o meu sisteminha, analiso qual é o sentido do movimento, para saber qual força é maior. Aí veio o nosso coleguinha e falou assim, mas e se tivesse uma força aqui no A para a direita? Vamos supor que tivesse uma força no A para a direita de 50 newtons. Eu sei para onde é o movimento, gente. Por quê? Eu estou empurrando o C com 100. E tem alguém do lado de cá fazendo uma força contrária de 50, não sei para onde isso vai se movimentar. Isso vai se movimentar para a esquerda. Porque o 100 que está empurrando para a direita. Isso vai se movimentar da direita para a esquerda, né? Porque a força que está tentando empurrar da esquerda para a direita é muito pequenininha. Mas se eu desenhar uma força de 50 aqui, o que vai acontecer? Eu só faço isso, ó. 100 menos 50. E considero que ao invés de ter 100 desse lado aqui, ó, é como se eu tivesse a diferença das duas forças, ok? Mas depois eu faço uma situação assim para vocês verem, tá bom? Para quem já havia perguntado, já adiantei aí um pouquinho a situação. Pessoal, estou tirando dessa tela, tá? Estou vindo aqui. Lucas, você quer falar, Luquinhas? Você já falou, esqueceu de abaixar a mão. Não sei como é que está a nossa vida aí, Luquinhas. Se não falou, pode falar. Se já falou, é só abaixar a mãozinha ali que eu já sei. Eu vou pegar a chamada aqui da lateral, tá? Porque a partir de agora eu não vou falar das leis de Newton, eu vou tirar dúvidas da lista de movimento circular, ok? Estou pegando só a chamada.
para depois eu passar lá para o diário, bonitinha, minha chamadinha, certo? E vou abrir a lista de movimento circular, para a gente ver quais são as nossas dúvidas. Lista de movimento circular, cadê? Aqui, amanhã. Data de entrega, amanhã. Vou começar pelos propostos, tá bom? Depois eu vou para os de fixação. Pessoal, perguntem aqueles que vocês realmente têm dúvidas, que é para dar tempo de eu ir para os de fixação, tá? Então, problema proposto do 146 até o 168, onde estão as dúvidas? Coloca aí no chat para mim, por favor. O número do exercício. Tá? Então, ó, tô voltando, olha na listinha de vocês. Parece que era 166, né? Tem exercício com resposta errada aqui, tá bom? Já vou dizer qual que tem resposta errada para vocês. Deixa eu ver se eu acho o exercício que está com a resposta errada. Acho que é da outra lista que está com a respostinha errada. Acho que não é dessa daqui, não. É da de fixação, que é o do relógio. Está com a resposta errada. Nos problemas propostos, 159, tá? O Júlio já colocou, a Luara também. Deixa eu ir lá no 159. Eu não lembro se era o 166 dessa lista, ou se era alguma outra. Então, vamos lá. Vou começar pelo 159. Cadê ele? Ah, esse aqui, gente, ele é chato nas contas, tá bom? Então, vamos lá. Vou aqui para minha lousinha, para poder fazer ele com vocês. Estou apagando a luzinha. Não estou vendo o chat, tá bom? Eu tirei foto ali do enunciado. Informações que eu tenho. Sabendo que a distância entre a Terra e a Lua é de 360 mil quilômetros, então ele me deu como informação um raio, distância da Terra à Lua é o raio, 360 mil. Ó, aqui, como eu já olhei a resposta e vi que a minha resposta aparece em metros por segundo ao quadrado, eu já vou transformar isso aqui em metros, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar isso aí em notação científica. Então, eu vou andar com a vírgula. Eu vou escrever isso aqui como 3,6 vezes 10. Vezes 10 a quanto? Uma casa, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 a quinta. Quilômetros. Aí eu vou lembrar, lá das minhas primeiras aulas de física, que a letrinha K em física representa 1000. E 1000 é 10 a terceira. Então, estou tirando K, trocando K pela 1000. Quilômetros, 1000 metros. Quilogramas, 1000 gramas. Tá? Letrinha K é sempre 1000. Vou conservar a base 10 e vou somar os expoentes. 5 mais 3, 8. Tá? Vou deixar em metros, porque eu vi que a resposta aparecia em metros. E aí eu vou deixar em potência de 10, porque os números são muito grandes. Aí, continuando. O que mais que ele me deu de informação no enunciado? Ele me deu o período de rotação da Terra. Período é a letra T maiúsculo. O período de rotação da Terra é de 28 dias. Mas a minha resposta está em segundos. Então, o que eu vou fazer? Cada dia tem 24 horas. Então, eu vou fazer 28 vezes 24. Esse exercício está com a resposta errada, tá, gente? Esse aqui é 1. O expoente é menos 3 e não mais 3, tá? Então, eu vou multiplicar na minha calculadora, tá? Para ficar mais rapidinho aqui, 28 com 24, porque cada dia tem 24 horas. Então, 28 vezes 24 dá 672 horas. Só que agora eu vou pegar essas horas e vou multiplicar por 3.600, que é para transformar em segundos, porque eu sei que cada uma hora tem 3.600 segundos.
Então, 672 multiplicado por 3.600, isso vai dar 2.419.200 segundos, que eu também vou escrever em potência de 10, tá? Eu vou escrever como 2,4, eu vou aproximar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, 1,4 vezes 10 a sexta segundos. Aproximei. Então, peguei duas informações do enunciado do exercício. Eu peguei o raio da circunferência da Lua, em torno da Terra, tá? Então, o raio da órbita da Lua, e peguei o período. Ele quer que eu fale a aceleração centrípeta. Tem duas maneiras de calcular a aceleração centrípeta. A primeira delas é v² sobre r, e a segunda delas é ômega ao quadrado vezes r. Eu vou usar a segunda expressão, porque fica mais simples para mim achar o ômega, que é a velocidade angular, do que o v. Como é que eu vou achar esse ômega? Ômega tem várias maneiras. Variação de ângulo sobre tempo. Opa, opa. Eu não posso atender, mas meu celular está aqui. Espera lá. Deixa eu tirar o som daqui. Velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT. Isso aqui é uma maneira. Ai, gente, estão insistindo aqui. Só um minutinho. Pronto. Alô? Oi. Tudo bom? Ah. Que material que é? Tá. Tá. Eu só vou conseguir fazer isso para você meio-dia, tá? Agora, se você quiser fazer agora, você fala aí que eu passo aí e faço a diferença. Tá, e como é que eu faço para liberar para a Michelle? Fala com ela? Tá bom. Tá ok, obrigada, viu? Tchau. Desculpa, pessoal. É que eu tô com um pedreiro em casa, então eu tô com obras em andamento. Num muro, é só um murinho, e ele precisa trocar um material. Deixa eu só mandar uma mensagem, que a mulher não deixa ele trocar o material se eu não mandar a mensagem. I'm so sorry, gente. Very much. Vamos lá. Vamos continuar aqui, perdão. Essa fessura de vocês, né? Então, uma das maneiras de eu calcular a velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT. A outra é uma volta só, 2π sobre período, e a outra ainda é 2π vezes frequência. Tá? Essas são as três maneiras. Como eu estou com período, eu vou usar a segunda expressão. Então, eu fico com ômega igual a 2π sobre t. Eu não tenho o π, mas eu tenho o t. O t vale 2,4 vezes 10 a sexta. Como na resposta, deixa eu voltar aqui, olhar a resposta. Na resposta não aparece π. Quando não aparece, e eu quero usar, eu sempre escrevo assim, ó, adotando π igual. Aí eu vou colocar o valor que eu quero para o π. Ah, eu quero adotar o π igual a 3. Beleza, então escreve lá, adotando π igual a 3. Aí eu quero adotar que o π é 3,1. Joia, adotando π igual a 3,1. Ah, vou adotar π igual a 3,14. Beleza. Tá? São valores próximos. Ninguém vai adotar π igual a 5, né? Pelo amor de Deus. Pode adotar um valor próximo, mas não esqueçam de colocar a informação. Eu vou adotar o π como 3,1, tá bom? Quem não escreveu adotando nessa lista, não tem problema, tá? Nas próximas, sempre que você substituir o valor por algo que não estiver na informação do enunciado,
usem o termo adotando, tá? É que você está colocando algo aí que não fazia parte do enunciado. Então, o ômega vai ficar 6,2, porque eu troquei o pi aqui de cima, ó, 6,2 dividido por 2,4 vezes 10 à sexta. Vou fazer a continha do 6,2 dividido pelo 2,4, tá? 6,2 dividido por 2,4, isso vai dar 2,6, aproximado. Estou aproximando, estou na calculadora, tá, gente? 2,6 vezes 10, o 10 à sexta que estava no denominador, eu vou levar para um numerador negativo. Unidade, radianos por segundo. Então, eu não usei essa expressão, eu não usei essa expressão e não usei essa, tá? Agora eu vou calcular a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes R. Quem é o ômega? Eu acabei de calcular. 2,6 vezes 10 a menos 6, eleva ao quadrado. O raio está aqui, ó, no meu quadradinho. 3,6 vezes 10 elevado a 8. Vamos fazer o quadrado aqui, ó. O que é fazer esse quadrado aí? Né? Eu vou pegar o 2,6 e fazer ele vezes ele mesmo. Então, 2,6 vezes 2,6 dá 6,76. Agora, eu não posso esquecer do 10 a menos 6. Ele fica 10 a menos 12. Isso multiplicado por 3,6 vezes 10 à oitava. Como que eu faço essa conta? Eu multiplico o 6,76 com o 3,6. E o resultado vai me dar 24,3, aproximado, tá? O 24,34 vai depender da aproximação de vocês. Eu estou aproximando para 24,3. Conservo a base 10 e junto os expoentes. Menos 2 com 8. Menos 2 com 8 vai me dar menos 4. Se eu andar com a vírgula, isso fica 2,43 vezes 10 a menos 3. Unidade, metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Para quem pediu, desculpa aí parar no meio do exercício para atender a ligação. Eu fico até 12:05 com vocês para compensar se precisar, tá? Para quem tinha me pedido, tudo em ordem. É chata as contas, né? Cadê o meu Meet aqui para eu olhar vocês? Não precisa calcular a circunferência da Lua, não. Ai, gente, meu pedreiro está me ligando de novo. Vou dar um minutinho. O próximo é 166, é isso? Só um minutinho, gente. Vou deixar mudo e já volto na aula. Então, vamos continuar aqui. Abre o microfone. De leis de Newton? Ah, se você assistir a aula gravada, Tiago, você consegue fazer tudo já. Porque já tem todas as aulas gravadas no e-book. Mas eu acho que os primeiros, o que não tem cordinha no meio, você consegue fazer tranquilo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. O próximo qual que era? Era 166? Os monitores calcularam a circunferência da Lua, e aí com isso descobriram... Ah, não, fica mais difícil, Luara, não fica? Descobrindo aí a circunferência da Lua. Já olha, Gu, só um minutinho. Já vou para de fixação, pera lá. Pode sim, Luara, sem problema. Pessoal, antes dos de fixação, tem mais alguma dúvida aqui no 160? Parece que tinha no 166. É que eu não sei se a de fixação também tem 166. Mas alguém tinha falado que o 166 era difícil. Não sei se é ou não. Mas tem mais algum dessa lista que vocês queiram perguntar do proposto? Olha aí.
Porque o Gu me pediu 104, mas é da de fixação. Confirma, senão abro a lista já de fixação aqui. Mas nenhum proposto? Então tá, vou para fixação. Que aí eu fecho uma e abro a outra. Aí, o de fixação, me falaram o 104. Deixe-me ir para o 104. Vou corrigir aqui a resposta do 102, tá? O número de voltas no exercício 102 é 720 e não 43.200, porque a pergunta é do ponteiro dos minutos, tá bom? O ponteiro dos minutos, a cada 1 hora, ele dá uma volta completa. O que significa que no final de um dia, esse ponteiro, ele deu 24 voltas. Então, 24 vezes 30 dá 720, tá certo? Então, o exercício 102 está com a resposta errada. É para fazer as duas listas, Daniele. O 111 é o do proposto, Júlio. O 111 é o proposto, Júlio? É da de fixação. Deixa eu ver se na de fixação tem o 111. Deve ter. Então tá. Mas antes eu vou para o 104, tá? No 104, é só o item A que me pediram? Ou eu tenho que fazer o A e o B? Eu não lembro se eu tenho que fazer o A e o B. Vou tirar uma foto aqui e vamos lá. Para a luzinha de volta. Aí eu perco o Meet, vou deixar a luzinha toda. Eu vou fazer o A, depois, se for o caso, eu faço o B, tá bom? Estou apagando aqui o 159. Tá? Então, vamos ler o enunciado. Ó, troquei. 104. Um menino está no carrossel que gira com velocidade angular constante, executando uma volta completa a cada 10 segundos. A criança mantém relativamente ao carrossel uma posição fixa a 2 metros do eixo de rotação. E ele quer que eu faça a representação. Tá? Tem duas maneiras de você representar isso. Eu vou fazer uma vista de cima, tá? Então, ó, vista de cima do carrossel. 104. Que é uma vista de cima. Eu vou desenhar uma circunferência, tá? Aqui no meio dessa minha circunferência, eu vou fazer uma bolota, que eu vou dizer que é o eixo, tá bom? Na borda da circunferência, em qualquer posição, eu vou desenhar uma outra bolota vermelha. E essa bolota vermelha representa um menino, tá? É uma vista de cima, tá aqui o menino. Ele quer que eu desenhe o vetor velocidade e o vetor aceleração. É um movimento circular uniforme, então só tem um vetor aceleração, tá? Então, vamos desenhar o vetor velocidade. Então, primeiro, do eixo até onde está o menino, vou desenhar em pontilhado o raio da circunferência. Perpendicular ao raio, que significa perpendicular ao raio, formando 90 graus com o raio, eu desenho de qualquer tamanho aqui, ó, um vetor, que eu vou chamar de vetor velocidade. Tá? Lembrando, ele tem que formar 90 graus. Tá? Mas ele também quer aceleração centrípeta. Então, nessa mesma bolinha, tá? Só que eu vou fazer de outra cor aqui, vou pôr em laranja, apontando para o centro o vetor, a aceleração centrípeta. Ok? Formando 90 graus com o vetor velocidade. Está aí a representação que me pediram. Não lembro quem foi que pediu, mas me pediu uma representação, tá?
Já vejo o que você está falando, Isa. Esse 104 era só o item A mesmo? Ou precisa fazer o B? Eu não lembro quem pediu 104. Só o A, beleza. A resposta é 720. Tem um asterístico aqui com 111. O 111 é para eu fazer, é isso? É para eu fazer o exercício 111? Estou perdida. Tá, Luara disse que sim. Aí eu tenho assim, o 2 está errado aonde? O 2, qual 2, Luara? O 102. O 102 está errado o número de voltas. Não dá 43.200, dá 720. Esse é o erro, tá bom? Do exercício, tá? Vamos para o 111, que é o que me pediram. Vamos ao enunciado dele, cadê? Esse aqui, do toca-discos, ele é chatinho da gente entender. Primeiro porque nem se usa mais toca-discos. Tem um ainda que fala de eletrovitrola, eletrodisco, sei lá o que é, na outra lista, né? É como meu livro é antigo. Vou fazer, então, o 111. Estou apagando aqui. Espero que tenha copiado. O que diz o exercício 111? Um toca-discos está tocando em 33 1/3 rotações por minuto. Então, começo pela frequência. Ele me deu uma frequência de 33 1/3 RPE. Acho que aqui já começou uma dificuldade. Rotações por minuto, né? Um concerto de rock gravado uma única faixa de um LP. Aí meu celular desligou. De um LP. Cadê o enunciado? Meu celular desliga, eu perco tudo aqui. Pera lá. De um LP. Tá aqui. A largura da faixa ocupa toda a face útil do LP. Para quem não sabe, um LP ele é um círculo de papelão com um orifício no meio, e aí tem uma parte aqui em volta que é preta, que é feita de vinil, né? E nessa parte que é preta, feita de vinil, a gente coloca uma haste que tem uma agulha, e essa agulha vai dando voltinhas aqui. E tem irregularidades. À medida que a agulha passa nessas irregularidades, sai um som, e esse som é a música do disco. Então, ele deu a largura da faixa, tá? A faixa seria o equivalente a uma música. Mas então, uma música que está ocupando tudo isso aqui do CD, pelo que eu entendi. Tá? Deixa eu ver. A largura da faixa ocupa toda a face útil do LP, tendo um raio interno igual a 7 centímetros e o externo 15. Então, o que seria o interno? O interno seria essa partezinha aqui, ó, que não vai tocar. Tá? Isso aqui tem 7 centímetros, isso aqui não vai tocar. E a externa tem 15, que é tudo que está aqui fora. Então, a parte que vai tocar, que é essa aqui, ó, seria 15 menos 7. Tá? Então, 7 centímetros aqui, 15 tudo. A faixa que toca é 15 menos 7. E 15 menos 7 é 8. Então, tem 8 centímetros que vai tocar de música, à medida que a agulha for descendo. A faixa é tocada em 24 minutos. Só que cuidado, que cada vez que a faixa é tocada, ó, isso aqui vai diminuindo o raio, viu, gente? Vai diminuindo, 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 diminuindo o raio. Tá? Então, o tempo para tocar isso é de 24 minutos. Maior que Faroeste Caboclo. Qual é a distância média entre dois sulcos consecutivos desse disco? O que significa dois sulcos consecutivos? Tem que entender como funciona isso aqui. Ele vai dar uma volta, vai dar uma volta. A agulha dá uma volta. Quando ela termina de dar uma volta, é como se ela caísse e fosse dar outra volta aqui dentro. Ó. Tá mudando o raio. Aí ela, como se ela caísse de novo para fazer outro raio.
Então, quando ele pergunta a distância entre dois sulcos, ele está imaginando, ó, vai dar uma volta, aí vai cair para dar a segunda volta. Qual é a distância que existe entre a primeira volta e a segunda, por exemplo? Entre a primeira queda e a outra? Como é que eu vou fazer para descobrir essa distância, gente? Então, eu vou usar regrinha de 3 para fazer isso. Tá? Tem que ser por regrinhas de 3, senão eu não consigo. Primeira coisa, vamos mexer nessa frequência aí, de 33 1/3. Seriam 33 voltas com mais 1/3 de volta. Tá? É isso que ele quer dizer com 33 1/3. Então, ele deu um número de voltas completas igual a 33, só que ele também deu um número de voltas incompletas que foi de 1/3. Vamos tirar esse incompleto daqui? 1/3. O que é 1/3? É 1 dividido por 3. E 1 dividido por 3 vai dar um número com vírgula, nada bonitinho, que é 0,33. Então, essa frequência eu vou escrever como sendo 33,3 RPM. Tá? Isso aqui, ó, 0,33333. Eu estou somando com o 33. Para fazer isso aqui, para dar 33,3 voltas, eu sei que ele está demorando 1 minuto. Demorou 1 minuto para fazer isso. Se ele demorou 1 minuto para fazer isso... peraí. Se eu descobrir em 24 minutos, eu descubro o total de voltas que ele deu. Estou pensando aqui comigo, estou pensando alto, gente. Se eu multiplicar por 24, eu descubro tanto de voltas que ele deu. É uma regrinha de 3. Deixa eu só achar a regrinha de 3 aqui. Para descobrir essa distância. São 2 regrinhas. Tá, então vamos lá. Vamos descobrir quantas voltas ele deu aqui. Quantas voltas ele deu em 24 minutos? Vamos descobrir o número de voltas. Vou pegar a calculadora de novo para multiplicar o 33,3 por 24. 33,3 vezes 24. Dá 799,2. Então, ele vai dar... Vou aproximar para 799 voltas. Tá? Agora, eu vou pegar essas 799 voltas que ele deu e vou dividir essas 999 voltas, vamos ver se é isso mesmo, por 8 centímetros, que é o tamanho da minha faixa. Tá? Peraí, não. Achei o número de voltas, não vai dar. Porque se eu dividir por 8... Peraí que eu tô pensando alto, gente. Vou chamar vocês para pensarem junto comigo um pouquinho aqui. Que eu não sei onde é que vocês estão. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui vocês no Meet de novo para pensar juntos. Júlio, você queria uma explicação melhor porque você já fez ele, Júlio? É isso? Melhor arredondar para 800? Vamos. Se vocês concordarem, eu arredondo para 800. Mas não sei no que isso vai facilitar. Só que ele dá 800 voltas em 24 minutos. Tá, beleza. Vou arredondar aqui para 800. Mas eu quero espaço entre uma volta e outra. Vou descobrir, acho que pela velocidade angular, eu acho que dá. Velocidade angular, ela é variação do ângulo sobre tempo, para distância. O 8, sim. Eu tenho 8, isso mesmo, Lara. Obrigada pela luz, Lara.
Se vem alguma luz aí no fim do túnel, eu ia para um caminho mais difícil. Eu tentar pelo delta S e delta T, aí achar o ômega para depois achar o V. Obrigada, Luara. É isso mesmo. A distância entre... Se tudo isso aqui tem 8, a Luara veio aí com uma luz no fim do túnel, graças a Deus. Socorreu a professora. Se tudo isso tem 8, e ele deu 800 voltas para chegar aqui no meio, então a distância entre um sulco e o outro seria o raio dessa faixa, né? Que seria os 8 centímetros, dividido pelo número de voltas. É regrinha de 3. Que o Unicamp não usa fórmula, por isso que estava estranho pensar em velocidade. 8 por 800. Isso dá 0,01. Agora, deixa eu pensar na unidade disso. Centímetros. Porque o raio está em centímetros. Tudo bem, Pedro. Eu já peguei a chamada, Pedro. Tá? Valeu. Tudo bem que os monitores... Provavelmente, o ano passado, quando socorri eles, eu expliquei isso. Eles têm a lista do ano passado também, mas quem que falou? O Tibério, a Mari? É um lapso aí de tempo. Até aqui tudo bem nesse exercício, mas o que ele quer depois? Ele quer mais coisas. Ele quer a velocidade tangencial. A velocidade tangencial é a velocidade linear, né? Então, ele quer a velocidade linear. Mas ele quer a velocidade linear no ponto final da faixa. Então, ele quer a velocidade linear aqui, ó. Aqui no finalzinho. Tá? Como é que a gente vai fazer para achar essa velocidade linear? Então, V é igual a ômega R, mas eu não tenho ômega. Eu preciso achar o ômega, tá? Então, vamos achar o ômega primeiro. Como é que a gente acha esse ômega? Tem várias expressões. Ômega é delta φ sobre delta t, ômega é 2πf. Eu vou usar 2πf, tá? Então, ômega é igual a 2π vezes f. Vocês substituíram o π por 3,1? Vou substituir o π aqui também, tá? Então, ó, adotando π igual a 3,1. Normalmente, os de vestibular está escrito na capa. Então, 2 vezes 3,1 vezes a frequência, que é de 33,3. Com isso, eu acho o ômega. Tá? O ômega, então, vai ficar na calculadora, gente. 2 vezes 3,1 vezes 33,3. Dá 206,5 aproximado. 206,5 radianos por segundo. Então, eu vou ficar com 206,5 vezes o raio interno, que é 7. Então, esse valor vezes 7 deu 1.400 e Paraná. Deixa eu ver se não errei nada aqui. Tá. Se eu não errei continha. 2 vezes 3,1 vezes 33,3. 206 aproximadamente. Vezes os 7 centímetros, que é o raio interno, 1.445,22. Júlio disse 2π5 sobre 9. De onde você tirou esse 5 sobre 9, Júlio? Você passou para hertz, tá. Você passou para hertz. A resposta está em centímetros por segundo? É isso? É que eu não estou mais com o enunciado aqui. Então se a resposta está em centímetros por segundo, aí tudo bem. 5 sobre 9. Mas eu estou aqui no 206,5 vezes 7. Isso dá 1.445. Só que a minha resposta está em centímetros por minuto. Tá bom? Se dividir por 60, dá 24,0109. Não sei qual que está a resposta lá. Aproximadamente 24. 24, alguma coisa.
Então, esse aí era o 111 da Unicamp. Fazia tempo que não fazia isso. Ok. É aproximado o valor. Porque a gente aproximou o pi, já aproximou o número de voltas. Eu fiz 2 aproximações aí. Pessoal, fora o 111, qual mais? Vamos lá, temos tempo ainda, temos 10 minutos de aula. Qual mais vocês têm dúvidas? Mais nenhum? Olha aí, vasculha aí. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês foram na monitoria, né? Por isso vocês não estão com dúvida. Já alugaram o monitor? O 116, não tem dúvida. O 117, não tem dúvida. Os últimos aí, que envolvem 2 acelerações, 108. Lá, o Busham puxou lá o 108. 108. Considere 2 móveis que descrevem uma mesma circunferência com movimentos uniformes e no mesmo sentido. As funções, as frequências dos movimentos são 5 RPM e 3 RPM. Os móveis ocupam a mesma posição no t igual a 0. Determine quantas vezes esses móveis se encontrarão após 1 hora. Regrinha de 3. Não lembro quem me perguntou. Tem bastante calma, né? Gu, você que me perguntou aí o exercício. Vamos lá, Gu. 108, tá? Uma das maneiras que você tem de simplificar a sua vida nesse 108 é achando a frequência relativa entre eles, porque aí você já vai conseguir, mais ou menos, descobrir quantas vezes eles vão se entregar. Se entregar não, se encontrar. Então, imagina, Gu, que você tem o A, vou chamar um de A e outro de B, a frequência do A é 5 RPM, e a frequência do B, ela é 3 RPM. Então, existe uma diferença entre a frequência do A e do B. Essa diferença da frequência do A e do B é o que vai determinar o encontro, tá? Porque se eles estivessem girando aí na mesma frequência, eles não iam se encontrar. E essa frequência, ela é de 2 RPM, rotações por minuto, tá? E eu quero saber quantas vezes eles são capazes de se encontrar dentro de 1 hora. Se eles dão 2 voltas a cada 1 minuto, que eles vão se encontrar, né? Porque a diferença de frequência entre eles é de 2 voltas por minuto, significa que a cada 1 minuto eles deram 2 voltas entre si, eles tiveram um encontro entre eles. No final de 1 hora, que é 60 minutos, quantas vezes eles se encontraram? Tá? Aí você multiplica isso cruzado, você vai achar que eles se encontraram 120 vezes, ou em 120 voltas eles se encontraram. Essa é uma maneira, tá? Na minha opinião, é a maneira mais simples, Gu. A outra maneira seria você escrevendo as funções horárias para igualar as posições angulares, tá? Isso é outra maneira. Como que ficaria? Então, você acharia, escreveria a velocidade angular do A como 2πFA, escreveria a velocidade angular do B como 2πFB. Tá? A velocidade angular do A ficaria 10 π radianos por segundo, radianos por minuto, perdão, e a do B ficaria 2 vezes 3, 6 π radianos por segundo. Agora você tem que escrever a função horária. Φ, escreveu 2 vezes. Que é o sorvete, né? Φ igual a Φ0 mais ômega T. Aqui fica muito mais longo. Você escreve para o A, escreve para o B, e aí você vai descobrir o instante do primeiro encontro. Tá? Você vai descobrir o instante do primeiro. Aí, dentro de 1 hora, você vai conseguir descobrir quantos encontros eles vão ter. Eu, se fosse por você, eu não ia por função horária, tá, Gu? Porque fica mais difícil. Mas se quiser, aí você dá prosseguimento aqui na resolução, tá bom? Escreve as 2 funções, exercício de encontros, iguala as 2,
para saber o instante. Aí você vai saber a posição que eles se encontram. Com isso, você vai conseguir saber quantas vezes eles passaram naquela posição, já que eles estão dando 120 voltas, tá? Entre eles aí. Pessoal, fora o 108 do Gugu, tudo bem com 108? Com os dois caminhos possíveis, tá? Se quiser fazer por esse, conclua por aqui. Se não, já está concluído o exercício, tá bom? Fora o 108, qual mais? Eu fiz FA menos FB. Eu achei a frequência relativa entre eles. É como se um ficasse parado e o outro estivesse girando em volta dele, dando 2 voltas a cada 1 minuto. Tá? E depois a regrinha de 3. Questão 110, parte A, Luara. Vamos lá. 110, parte A. Deixa eu ver se já saiu aqui na foto o 110. Não, não saiu. Eu tiro foto e acaba não saindo o pedacinho que eu preciso. Só o item A, Luara. Eu descubro que depois eu também. Vamos lá. Deixa eu apagar as que eu já tenho aqui, para eu não confundir. Vamos lá, deixa eu tirar a fotinho dele. E 110 item A. Voltando para a lozinha. Não voltei para o meeting. E lozinha. Tchau, Júlio. Até mais. Vamos lá. 110A. 2 corredores A e B partem do mesmo ponto de uma pista circular de 120 metros de comprimento, com velocidades VA8 e VB6. Se partirem em sentidos opostos, qual será a menor distância entre eles, medida ao longo da pista após 20 segundos? Luara, aqui está tudo linear, tá? Se você quiser, você pode transformar tudo em angular. Eu não sei o que fica melhor aqui para a gente. Vamos lá, 110. O que a gente sabe? Que eles estão em sentidos opostos. Então, eu vou pôr o A no sentido horário, velocidade do A, 8. E vou pôr o B no sentido anti-horário, velocidade do B, menos 6. Tá? Negativa porque está do contrário do A. Depois de 6 segundos. Eu sei o raio da pista, que é de 120 metros. Vamos lá. Se eu sei o raio, eu consigo descobrir qual foi a distância que ele andou. Eu vou usar perímetro de circunferência, tá, Luara? Como é que a gente calcula o perímetro de uma circunferência? O perímetro de uma circunferência, ele é 2πr. Se essa pista onde eles estão andando tem um raio que vale 120 metros, 2π vezes 120, isso vai me dar um perímetro de 240 π metros. É como se ele andasse em linha reta essa distância aqui. Esse ΔS, ó, de 240 π metros. E quando a gente fala no perímetro da circunferência, é como se eu saísse daqui, desse essa volta completa aqui, ó, pegasse isso aqui e esticasse. Isso aqui é o perímetro da circunferência. Seria essa volta esticadinha, de uma ponta até a outra. É o meu ΔS. Se eu sei o perímetro e eu sei a velocidade do A, eu quero saber a distância entre A e B. Vou escrever a equação do A. Saíram da mesma posição, né? Eu vou fazer linear, tá, Luara? S igual a S0 mais V vezes T para o A. Como o A saiu da mesma posição que o B, eu estou chamando o S0 do A igual a 8. É zero? Velocidade do A, 8. Vou deixar o T aqui. Para o B, a função vai ficar 0 menos 6T.
E eu quero saber quanto vale SA menos SB, essa é a minha pergunta, mas para um T específico, que é para o T 20 segundos. Acho que eu nem vou precisar do perímetro da circunferência. O SA vale 8T, menos o SB, que vale menos 6T. Isso é igual a quanto? 8, o T é 20, 8 vezes 20, menos com menos dá mais, 6 vezes 20, isso aqui dá 160, mais 120, isso aqui vai dar 280? Não, deu 40 metros. É a diferença entre os dois. Espera lá que eu estou pensando aqui no movimento circular. É que está um indo para lá e o outro vindo para cá. É a diferença entre eles. Só se eu não considerar a velocidade do B negativa. Aqui você vai ter que considerar, por ser movimento circular, não é encontro, né? Considera a velocidade do B negativa, Luana, positiva, Luana. Porque a diferença entre as posições é 160 menos 120, que dá os 40. Eu pus o menos na velocidade e pus o menos na diferença entre eles. Eles não andaram para o mesmo lado, eles andaram para o lado oposto. Deixa eu só justificar por causa do porquê que eu estou tirando esse menos daí. Eu não estou satisfeita, sabe, de simplesmente botar um mais ali. Não estou satisfeita. Então, se eu não estou satisfeita, espera só um pouquinho. Se eu adotar o sentido da trajetória positivo para lá, aqui é o zero. É que não tem como adotar o zero. Eu já entendi onde está o problema. Eu já entendi onde está o problema. O A, ele se desloca 160, ele vai parar no 160, eu abri a curva, né? O meu zero passou a estar em duas posições, passou a estar numa extremidade e na outra. Então, o A saiu do zero e andou 160, o B saiu do zero e andou 120. Então, o espaço que existe entre os dois é 40. Não é SA menos SB. Aqui está o erro, ó. Não é SA menos SB. Eu errei aqui, ó. Tá bom? Meu erro está aqui. A velocidade do B, ela é negativa mesmo. Ele está no sentido oposto da trajetória. Tá? Só que quando eu substituo o T por 20, eu descubro que um andou 160 metros para a direita e descubro que o outro andou 120 metros para a esquerda. Foi isso que aconteceu. Então, aqui, mas o zero, como abriu, o zero foi para um lado e foi para o outro, foi isso que aconteceu. Ok, Luara? Ficou faltando esclarecer a dúvida de mais algum ainda? Por nada, Luara. Que já é meio-dia, não sei como é que está o horário de vocês. Pessoal, então vou encerrar a gravação por aqui. E o Meet de hoje também. A gente se vê segunda-feira de novo. Já comecem a adiantar a lista de leis de Newton, tá bom? Bye, bye, Henrique. Muito obrigado pela presença na aula. E a gente se vê de novo segunda-feira agora da semana que vem. Certo? Até mais, pessoal. Obrigado pela presença. Deixa eu parar a gravação aqui. Eu não consigo parar se tiver aqui em cima. Pronto.